Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma noite aqui, onde nós iremos aqui encontrar com Rafael. Estou aqui com Lourenço Saeta. E sejam todos bem-vindos, pessoal, porque hoje à noite é de vocês. Vamos falar sobre a geologia do estado do Tocantins, tá ok? Então, boa noite, Lourenço. Boa noite, pessoal, tudo jóia? Estamos aí para mais um estado, mais um pouquinho de outro estado aí, do nosso projeto de 27. Bacana. Lourenço, então, Rafael, conta pra gente aí rapidamente quem que é o nosso convidado. E assim, de antemão já quero agradecer o Rafael, a gentileza de vir aqui, compartilhar com a gente o conhecimento, toda a sua experiência, garoto novo, mas já tem muita bagagem, né, para mostrar pra gente aqui, não só a geologia, mas também um pouco a mais que a gente no final a gente vai mostrar para vocês o que ele é, a especialidade deles aí com relação a hidrogeologia, a poços, entendeu? Então vocês vão ver aí que tem muito a agregar, não é não, Lourenço? É isso aí. Então, o Rafael, ele é geólogo, graduado pela UFOB, Universidade Federal do Oeste da Bahia. Ele tem experiência em geoprocessamento e sensoriamento remoto, mapeamento geológico, tratamento de dados de bombeamento e hidrogeologia. Então, ele já trabalha desde a parte de locação até a parte da avaliação. Então, seja bem-vindo, Rafael. Fala um pouquinho da sua experiência, da onde que você vem, como que você formou dentro desse escopo aqui. Boa noite a todo mundo. Tudo bem, Lorenzo, Emerson? Boa noite, cara. Agradecer aqui vocês a oportunidade da gente poder estar falando um pouco sobre geologia, né? Poder aproximar a geologia do perfurador e do cliente, consequentemente, né? Para maior assertividade, né? Na alocação desses poços. Bem, eu comecei basicamente no meu curso de geologia e durante a metade dele eu já comecei a voltar para a parte de águas, né? Da hidrogeologia, também do geoprocessamento, né, essa ferramenta que traz muito suporte, interessado também pela geofísica, né? E hoje a gente está aí atuando junto da Rocha Geologia, né? E vamos tratar um pouco aqui sobre essa geologia do Tocantins. Né? Eu sou goiano, da cidade de Inhumas, né, no interior do estado, e atuando, né, na região oeste da Bahia e do Tocantins. Que bacana, Rafael. Rafael, quanto tempo você está no mercado trabalhando com segmento com hidrogeologia, com mapeamento de poços? Cara, com hidrogeologia eu já estou aí há cerca de... A gente está em 2022, cerca de 3 a 4 anos, né, que eu estou nesse segmento. Né? Tá. 3 a 4 anos. E assim, sempre trabalhando, quais são os estados assim que vocês mais atuam? Assim, eu tô mais no oeste da Bahia, né, e na região do Tocantins, da parte leste do estado do Tocantins, né, a gente faz trabalhos aqui onde pega principalmente a bacia São Franciscana, né, que a gente vai estar falando aqui, no pouco também da província de Tocantins, e isso vai ser trinchado aí ao longo da apresentação. Que bacana. Maravilha. Ô, Rafael, fala um pouquinho também, que é importante para as pessoas saberem, né? Sobre o mercado. Qual é o principal mercado de atuação nessa região? Porque aí a gente fala aonde que vocês estão, o agro é um grande negócio, mas fale um pouco da atuação e o mercado de atuação de vocês. Sim, então, hoje, né, a gente atende principalmente, quando eu trabalhei no início, ali na região oeste, a gente atendia muito o agronegócio, né, na região oeste da Bahia, na região de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Correntina, né? Então o geólogo tem a importância de poder atuar nessa avaliação dos aquíferos também, né? Onde a gente trabalhou nessa avaliação dos aquíferos, determinar parâmetros hidrodinâmicos, né? Para poder fazer um estudo desse aquífero, para melhor você ter uma gestão melhor desse aquífero pela alta demanda hídrica, né? Dessa região. A gente tem aqui também no Tocantins uma grande demanda hídrica, né? Tanto para o centro do Tocantins quanto para a região leste, né? E a gente também estende um pouco ali para cima do Piauí, Maranhão, né? Então, a gente acredita que o hidrogeólogo, né, o geólogo especializado na parte de água subterrânea, ele tem mais essa importância de trazer a assertividade para o contratante, né, na hora que ele vai querer locar um poço que atenda às necessidades do empreendimento dele, né? Maravilha, então. Vamos à geologia, então, de Tocantins, falar um pouco do projeto?
Sim. Lourenço, antes de a gente começar a apresentação, eu quero agradecer os patrocinadores nossos aí, tá ok? Quero agradecer a Emar, que trabalha com fabricante de tubos de PVC em gel, de excelente qualidade, todo normatizado, ok? E também agradecer a Sampla, tá ok? A Sampla, que trabalha com mangueiras flexíveis para poços. Inclusive, o Rafael já deve ter visto já lá no Oeste Baiano, os poços de alta vazão não são instalados com tubo de aço, tá, gente? Porque você tem corrosão, tem perda de carga, então é importante que vocês conheçam essas tecnologias. A gente tem um princípio aqui, tá, de trazer marcas tecnológicas, marcas que trazem e que agregam valor para você que trabalha com perfuração ou com saneamento, tá ok? E para fazer e construir esses poços, também nós temos aqui que agradecer Fenile Brocas, que trabalha com brocas de grandes diâmetros, brocas de alta qualidade, tanto para rocha, sedimento e alargadores também. E lembrando que o Fenile trouxe uma facilidade para você que está precisando de comprar broca, tá? Até 978, R$ 1.000 de bônus se você ligar para ele e falar que viu aqui no programa aqui, tá ok? E acima de 12... Fazer o print, né? Dá uma print a tela aqui. R$ 2.000 acima de 12 polegadas, tá ok? Um bônus para você comprar essas brocas, esses alargadores, que, de certa forma, tem um valor agregado alto, mas, assim, a durabilidade é bem maior, tá ok, gente? Então é isso aí. Rafael, muito obrigado e vamos colocar a apresentação? Boa apresentação aí, Rafael. Boa apresentação. Obrigado, gente. Todos me ouvem bem? Beleza. Pode começar? Sim? Vamos lá. Eu sou geólogo formado pela Universidade Federal do Oeste do Bahia, da UFOB, né? Sediado em Barreiras. E estou trabalhando aí já há um tempo com hidrogeologia, geoprocessamento e litogeoquímica, né? Pode passar, por favor? Então, quando a gente vai começar a trabalhar, um cliente chega para poder pedir, né, uma alocação de poço, fazer um estudo, né? A gente sempre tem que se atentar ao geólogo, né, a uma etapa pré-perfuração. O que se baseia essa etapa pré-perfuração? Porque muitas vezes o contratante só quer, não, eu preciso furar em tal localidade, então como vai ser feito, né? Então o geólogo de início, né, aliado ao perfurador, ele tem que buscar uma geologia regional, né? Buscar se armar, tá embasado na literatura daquela região, né? Então buscar parâmetros macro para depois ele ir afunilando o seu conhecimento e as suas técnicas para chegar num atendimento micro que seja o mais assertivo possível, né? Então, como que o geólogo, né, ele vai começar esse trabalho? Geralmente ele vai buscar trabalhos acadêmicos, relatórios técnicos, né, onde você vai ter a informação, né, necessária para ele começar a trabalhar em cima daquela região. A gente vai pegar aí cerca de teses de mestrado, teses de doutorado, dissertação de mestrado, trabalhos acadêmicos publicados em periódicos, né, relatórios técnicos, né, da ANA, do Serviço Geológico Brasileiro, CPRM, né? Então, quanto mais o geólogo ele buscar essa informação, mais embasado ele está e com mais armas para ele poder fazer as suas análises, né? Então, você tem, por exemplo, no CPRM, você tem o portal do Ciagas, onde você consegue buscar em torno de uma região a quantidade de poços disponíveis já cadastrados, né, que ele pode fazer a consulta, né, para poder ver a litologia, né, poder ver a profundidade média daqueles poços que já são cadastrados, né, e tudo isso ele contribui para que o geólogo responsável por aquela perfuração, né, junto com a empresa de perfuração, ele tenha uma maior assertividade. E tudo isso também é muito importante, a gente poder espacializar esses pontos, né? A gente poder demonstrar isso em pontos espaciais. Então a gente vai poder usar um sistema de informação geográfica, né? Como o QGIS, né? Com software livre, o ArcGIS e o Google Earth. Todos esses recursos são utilizados pelo geólogo para ele poder fazer a melhor locação, né? Pode passar, por favor.
Então vamos falar de Tocantins, né? O estado de Tocantins aqui na região norte, centrado no Brasil, né? A gente vai ter basicamente 3 tipos de aquífero, né? Quanto à sua genética, né? Os aquíferos kársticos, os aquíferos fraturados e os aquíferos do tipo poroso, né? A gente consegue ver aqui no mapa do Tocantins que a gente elaborou, e essa porção rosa, ela representa o aquífero fissural fraturado, né? E nesse tom um pouco mais amarelo, bege, que a leste e a oeste do estado, a gente tem um aquífero poroso, né? Formado por rochas basicamente sedimentares, siliciclásticas, a gente chama siliciclásticas as rochas, né? Que é formada por sedimentos, né? Tipo um arenito, um conglomerado, e as formações kársticas, né? Que são composto basicamente por rochas carbonatadas, né? Então a gente tem ali, eu não sei se consegue ver, bem no sudeste do estado, ali uma porção em verde, né? É sempre importante também o geólogo, quando for apresentar essa proposta dele, apresentar isso espacializado. Em um ponto de mapas, eu acho que isso ele aproxima o contratante da informação técnica, né? Pode passar, por favor? E aqui a gente consegue buscar de forma gratuita, né, naquela base de dados que eu estava referindo antes, quando o geólogo se prepara para o seu campo, faz uma etapa pré-campo mais bem feita, né, ele já consegue buscar alguns dados de forma gratuita para poder analisar quais as melhores regiões, para saber como está a produtividade daquela região. Então a gente consegue definir numa escala macro, né, a gente está tratando aqui do estado do Tocantins, a gente consegue diferenciar, né, questões, partes que são muito produtivas ou pouco produtivas, né, pela quantidade de água. Então a gente vê aqui, nesse azul mais escuro, bem a leste do estado, a gente tem uma profundidade muito alta, uma produtividade muito alta, né, gradando até o pouco produtivo, que seriam os aquitardes, né. Então, a gente vê principalmente na região leste do estado, a gente tem uma maior produtividade, né, de água, a gente tem maiores vazões dos poços ali naqueles sistemas aquíferos. Pode passar, por favor? E aqui a gente tem a representação, né, dos principais sistemas aquíferos que a gente tem no estado do Tocantins, né? Em rosa aqui eu deixei marcado o fraturado centro-sul, né? Também é chamado de fraturado indiferenciado, composto por rochas cristalinas, né? Rochas que não têm porosidade e permeabilidade primária. Então toda a água daquele sistema está alocado nas fraturas e nas falhas daquele sistema, né? A gente vê que ele é o que mais predomina no estado do Tocantins, pega toda a porção sul e se estende até a porção norte, passando pelo centro, né? O sistema aquífero Poti-Piauí, marcado em azul, né? A gente mais ali para o lado do estado do Piauí. O Pimenteiras, que é um aquitarde, né? Muita gente, apesar de ter baixa vazão, ainda alguns poços conseguem ser locados ali, né? Mesmo com vazões muito baixas. A gente tem o aquífero Cabeças, né? Ali do lado do aquífero Poti-Piauí, o sistema Bambuí, né, da sua parte representando os aquíferos kársticos, né, das formações carbonáticas. Inclusive, ele é representado como kárstico, mas ele também tem uma porção terrígena, né, formado por sedimentos assim como parecidos como sedimentos de outras formações, como por exemplo o Urucuia, né, que a gente está falando, o Urucuia vai ser representado também por um aquífero poroso, né, granular, e representado por esses sedimentos depositado ao longo de milhões de anos, né? Então, fraturado centro-sul, um aquífero fissural, o Poti, Pimenteiras, Cabeças e Urucuia do tipo poroso granular, e o Bambuí representado pelo aquífero tipo kárstico. Pode passar, por gentileza? Aqui a gente vai dar uma olhada, mais ou menos, na cara dessas rochas, né, que armazenam essas águas. Aqui a gente está falando do sistema fraturado centro-sul. Ele é representado principalmente pelos complexos Colmeia, o complexo Rio dos Mangues, né? São rochas cristalinas formadas por rochas metamórficas e ígneas, que elas estão, principalmente as metamórficas são de alto grau, elas ocorrem, a gente consegue ver que elas não têm espaço poroso entre elas, né? Então a água está alocada nas suas fissuras. A gente tem aqui um migmatito, né? O migmatito é uma rocha metamórfica de alto grau. A gente vai ter a água que é armazenada nessas fissuras, a depender da largura
dessas fissuras, né? Quanto tempo aquela água está ali, quanto tempo ela consegue circular, e se isso vai ocorrer troca de sais da água com a rocha, né? O que vai poder depois implicar em uma salinidade para a água. Então a gente tem que tomar cuidado também quanto ao pH, né? E essa troca entre soluções iônicas, né? Então, e aqui à direita a gente consegue ver um xisto, né? E tem um veio de quartzo que está budinado, né? O Budan, a gente chama na geologia, quando os esforços tectônicos eles fazem com que os veios de quartzo, principalmente, eles formem como se fosse parecido com essas formas de linguiça, né? Eles ficam estrangulados e depois eles alargam, né? Pode passar, por gentileza. Aqui a gente já está falando de um aquífero granular do sistema Poti-Piauí, formado por arenitos, né? Da formação Poti e Piauí. O engraçado é que aqui a gente está lidando com dois grupos, apesar de ser um sistema aquífero, geologicamente falando, eles são determinados em dois grupos, né? O sistema Poti, ele está no grupo Balsas, não, me engano, no grupo Canindé, e o Piauí na base do grupo Balsas, né? Então também formado por arenitos, cinza, né, bem selecionados. Aqui a gente vê o arenito também um pouco mais avermelhado, né? A gente consegue ver um teor maior de ferro nessas formações, né? Pode passar, por gentileza. O sistema Bambuí representando o aquífero kárstico, né? O sistema Bambuí formado por esses calcários são formados por deposição em solução de sedimentos carbonáticos, né? Resultam numa rocha sedimentar, mas essa rocha sedimentar ela não tem poros, né? Ela é mais preenchida. Então, a água proveniente dessas formações vem também de fissuras, né? Tanto que a gente fala que o sistema kárstico também pode ser fissural, né? Então, a gente tem fotos aqui à esquerda de o calcário clássico do sistema Bambuí, né? E à direita aqui uma surgência de água, né? Nesse sistema Bambuí, né? Que o nível freático ele sobe em relação à topografia, né? Então você tem uma surgência. Por gentileza, pode passar. E o sistema Urucuia, formado por arenitos num ambiente geologicamente famoso que a gente chama de flúvio eólico, né? Pode voltar, por favor? Isso. Um ambiente flúvio eólico. Esse sistema aqui ele tem uma grande representatividade no oeste da Bahia e também no estado do Tocantins. E pega um pouco também do estado do Piauí, né? Então, esse sistema aqui, a gente está falando de um aquífero livre, ele é de suma importância hoje para a economia dos estados da Bahia, dos estados do Tocantins, do Piauí e a nível de Brasil. Aqui, onde você tem o sistema Urucuia, principalmente na região oeste da Bahia, você tem grandes plantações de soja e algodão para exportação. Então, como a demanda hídrica aqui ela é muito grande, esse sistema ele tem uma grande capacidade de fornecer essa água subterrânea. Então, bons estudos nesse sistema aquífero Urucuia, ele vem proporcionando cada vez mais a possibilidade de locação de poços e poder sustentar esses empreendimentos, né, de grande porte. Aqui a gente está falando de poços aqui no sistema Urucuia com vazões acima de 500 metros cúbicos por hora, acima de 500 mil litros por hora, bombeando aí cerca de 15 horas por dia. Então você vê uma alta demanda de água nesse sistema, né? E a alocação de poços aqui tem que ser bem feita, bem assertiva, né? É composto basicamente por esses arenitos bem selecionados na formação pós-Cerrado das Araras e também a participação de conglomerados, né? Ô, Rafael. Oi. A gente tem vários amigos aí, inclusive vou fazer um convite aqui, tá ok? Ao vivo para o Iago, para ele representar o Goiás. O que você acha? Ele deu os parabéns para você. Obrigado, Iago. Vamos apresentar também, Iago. Você tá com uma torcida organizada aí, viu? Ai, ai. A Thaísa também, que vai participar com a gente. Que estado? É o Jales, não? É o esposo dela, o Jales. Vai apresentar do Maranhão. Exatamente. Ela vai participar junto com o Jales. Né? Ah, legal. Que legal, gente. Sejam todos bem-vindos, tá? E sucesso. O Rafael já é um sucesso, pelo que eu tô vendo aqui. Muito querido, Rafael. Pô, muito obrigado.
Pode passar o slide, por gentileza? E aqui eu acho que é onde a gente entra num... como esse processo vai ser feito, né? Os recursos empregados para você fazer o estudo hidrogeológico, né? Muita gente, a gente vê, por exemplo, um cliente chega e fala, não, eu quero perfurar um poço, igual eu estava conversando anteriormente com o Lorenzo, eu quero furar um poço aqui, eu vou furar um poço aqui de qualquer jeito. Às vezes ele quer furar, não, mas eu vou empregar uma geofísica. Como isso é feito, né? Isso não pode ser feito de maneira deliberada, sem nenhum critério, né? Então, precisa seguir etapas, né, que obedeçam aos seus critérios pré-campo e às suas etapas de campo. Antes de você ir a campo, fazer um bom pré-campo para se armar das informações e quando você chegar no campo, você poder utilizar essas ferramentas, né, de maneira mais assertiva. Então, a gente começa buscando na bibliografia, ver mapeamentos geológicos realizados na área, né? Então, você, dentro dessas informações, você poder analisar a estrutural, né, daquela área, você já determinar lineamentos que outras pessoas já fizeram em trabalhos anteriores, para poder corroborar os seus, que a gente vai pegar, por exemplo, fazer uma fotointerpretação de uma área requerida, né? Então, eu quero furar em uma certa área, vou fazer a análise estrutural daquela área, vou fazer uma fotointerpretação, ver os padrões de drenagem, geralmente que a gente chama padrão de drenagem, como os rios e as pequenas drenagens elas estão encaixadas naquele terreno, se elas têm um sentido preferencial, né? Porque muitas vezes a análise estrutural, ela rege o sistema de drenagens. Então a gente consegue definir já ali, principalmente para os ambientes cristalinos, né, melhores alvos para se poder locar um poço e fazer uma geofísica, né, para depois locar um poço. Então, a gente tem como norte poder fazer a melhor análise com menor custo, né, e que seja com um grau alto de assertividade. Né? Então, ao invés de você chegar lá e ir jogando, eu vou fazer uma geofísica aqui, vou passar uma outra geofísica aqui, sem nenhum critério, isso vai provocar um erro na hora da sua locação de poço, e aí isso até a ciência pode cair em descrédito diante a algumas pessoas, e não é o que a gente busca aqui. A gente está fazendo divulgação científica, né, para aliar o perfurador, né, com essa associação geólogo, perfurador e cliente, para ter uma maior conexão dessas áreas e poder ter uma melhor assertividade, né? Eu creio que a análise estrutural, fazer uma fotointerpretação bem feita, né, no campo cristalino, não só definir os lineamentos, você vê o sistema de dobras, se você consegue definir um sistema de dobras, você conseguir enxergar o que a gente chama na geologia das tensões, sigma, né? Sigma 1, sigma 2, sigma 3, onde você tem os maiores esforços, isso vem de uma regional bem estudada, né, e das suas observações de campo, você consegue definir as melhores fraturas, né, para se poder depois percorrer uma geofísica por ela. Né? Você tem, por exemplo, fraturas de tração, que são 90 graus perpendiculares ao sigma 1, elas geralmente são mais espaçadas. Fraturas mais espaçadas, né, elas circulam a maior quantidade de água numa velocidade maior, o que impede com que aquela água que está armazenada na fratura fique em contato com a encaixante, com a rocha hospedeira, durante muito tempo, e que isso faça com que a salinidade dela seja baixa, né, própria para o consumo humano ou para outras demandas. Agora, quando você tem fraturas muito fechadas, né, a difícil circulação de água, você tem muita troca entre sais e a água pode acabar ficando salobra, né, ou um pH mais elevado. Né? Então, se procurar as melhores fraturas de tração do que as fraturas de cisalhamento. As fraturas de cisalhamento geralmente estão ligadas a fraturas mais juntas, né? Menos espaçadas. Isso é um diferencial na hora de se locar um poço. Né? E isso você pode determinar uma maior vazão, né, do que às vezes o seu contratante quer. Né? Então, e só depois, principalmente a gente fala no terreno cristalino, principalmente porque é onde você tem a maior dificuldade de encontrar a água, né, a determinar essas fraturas, e o estado do Tocantins, o maior sistema aquífero dele, ele está locado em sistemas fraturados, cristalinos.
né? Então isso dificulta. Então você fazer uma análise estrutural bem feita, né? Isso vai poder te dar um maior grau de assertividade até mesmo para a vazão que o seu contratante quer, né? E só depois de feito essas análises, tanto uma regional bem feita, né? Conhecer a geologia, conhecer o mapeamento geológico daquela região, onde você já pega trabalhos anteriores, alia com o seu conhecimento de campo, que o geólogo vai em campo, ele consegue determinar a litologia, aí sim, e juntamente com a análise estrutural, poder realizar uma geofísica. A geofísica tem que ser vista como uma ferramenta. A geofísica é uma ferramenta aliada ao seu mapeamento geológico, aliada à sua análise estrutural, para poder dar um resultado correto, né? A geofísica não pode servir como diagnóstico à solta, né? A gente acredita nisso. Aliar bem ao mapeamento, conhecer as litologias, porque muitas vezes a resposta geofísica, né, que por exemplo, de condutibilidade elétrica ou a resistência, né, a resistividade daquele meio, você pode ter parâmetros iguais para litologias diferentes, coisas semelhantes. E aí, como que você vai conseguir diferenciar essas unidades? Se fazendo um bom mapeamento geológico, reconhecendo bem a estrutural daquela área, né? E só depois, então, você fazer a integração dos seus dados pré-campo com os seus dados de campo, para você poder fazer uma interpretação, né, para você fazer uma locação de poço bem feita, né? Pode passar, por gentileza. E aqui a gente vai falar um pouco das características médias dos poços no estado do Tocantins. Selecionei apenas, se eu não me engano, 5, né, porque o Tocantins ele é recheado desse sistema aquífero, né? Então, vamos falar aqui primeiro do fraturado Centro-Sul, que é o que percorre o maior terreno do estado do Tocantins, aquífero cristalino, né, onde você tem que encontrar as fraturas, né, a intercalação delas para poder ter a permeabilidade que você quer para poder ter a sua vazão desejável, né? Então, a vazão média dos poços no fraturado Centro-Sul, né, ou fraturado indiferenciado, como alguma literatura também traz, ele tem uma vazão média de 3,5 até 5,5 metros cúbicos por hora, né? A gente tem, então, de 3,5 mil litros, né, de água disponível por hora, com uma profundidade média desses poços até cerca de 100 metros. O sistema Poti-Piauí, ele tem uma vazão média de 50 até 80 metros cúbicos hora, né, com profundidades de até 200 metros, esses poços, e sendo que o sistema Poti-Piauí, ele tem 2 tipos de aquífero, né, o confinado e o livre. O que é o aquífero livre, né? O aquífero livre é aquele onde o aquífero, a pressão exercida sobre aquele aquífero é a mesma que a pressão atmosférica, né? Então você não tem nenhuma camada acima daquele aquífero que sela ela e faz um peso sobre ele, né? Então, o aquífero livre aqui no sistema Poti-Piauí tem vazões aí cerca de até 50 metros cúbicos por hora, e no sistema confinado, onde você tem uma camada semipermeável ou impermeável, né, por cima do seu sistema aquífero, você tem aí vazões nesse sistema para base de 100 metros cúbicos por hora, isso até, né? Então a gente tem essa intercalação, né? Pode passar, por gentileza? Falando do sistema Bambuí, como eu disse anteriormente, a gente está falando do Bambuí representa o karst, mas ele também tem um pedacinho no terrígeno, no siliciclástico, né, onde você tem uma vazão média de 10 até 20 metros cúbicos hora, já bem mais reduzido, né, com profundidade até 170 metros, e também o Bambuí no karst, né, com vazões até 25 metros cúbicos por hora, com profundidade de até também 170. A gente tem essa média de poço, né? Já para o ambiente do karst, do Bambuí, ele tem uma elevada proporção de cálcio e magnésio, né? E um pH potencialmente alto, né? Acima de 7, já está falando de 8, e também uma quantidade de flúor acima do limite da potabilidade. Então a gente tem uma água salobra, né? Pode passar, por favor. A gente tem também um aquífero Cabeças, né, com vazão média aí de 100 metros cúbicos por hora, uma profundidade de até 300 metros, né, para esses poços. No sistema confinado, 200 metros cúbicos por hora, e no livre de 10 até 50 metros cúbicos por hora. E o sistema Urucuia, o aquífero livre aqui do sudeste do estado do Tocantins, que percorre todo o oeste da Bahia, Piauí, né, com a vazão média de 200 metros cúbicos por hora, com profundidade de até 300 metros. Mas lembrando que aqui no Urucuia, você vai ter uma
A média dele é 200 metros cúbicos por hora, mas você tem aqui poços que podem ultrapassar 500 metros cúbicos tranquilamente, né? Pode passar, por favor? E algumas dificuldades técnicas geológicas de perfuração no estado do Tocantins. Dificuldade técnica. A gente tem muito ainda falta de acompanhamento técnico-teórico. Você tem pessoas que perfuram, até mesmo de maneira manual, bem rudimentar, né? Para você poder ter a captação de água. Então, isso dificulta muito. Você tem poços aí que vão dar poço seco, né? Que não atende à vazão necessária, né? Problemas construtivos, né? Você tem muitas vezes poços que precisariam de maior complexidade de construção sendo construídos de maneira manual. A gente já teve casos aí de pegar poços onde o filtro foi feito com corte de serra, né? O que isso dava? Pô, o cara cortou com a serra e aí passou, isso estava locado numa formação composta por xisto, né? As micas, né? As camadas finas, passava a água dele, estava barrenta, cheia de mica, né? Então isso é um problema muito grande. Então, a falta de um geólogo, de uma boa empresa de perfuração, né, também acarreta nisso, né? E também a ausência de teste de bombeamento. Eu acho que aqui a gente entra num parâmetro muito importante, a ausência de teste de bombeamento, tanto de teste de produção quanto teste de aquífero, né? Esses testes de aquífero, muitas vezes, quando o contratante ele já furou um poço, né, de produção, e às vezes ele até constrói um poço de observação, para poder fazer um teste de aquífero, às vezes ele não tem um acompanhamento técnico, né, para alguém poder mostrar para ele não sabe a função daquele poço que não tem bombeamento, que está a uma certa distância daquele poço de produção dele, né? Então, às vezes a gente chega lá, pô, o cara colocou uma bomba dentro do poço de observação, porque ele não sabia a finalidade daquele poço, né, para fazer um teste de aquífero, determinar os parâmetros hidráulicos daquele aquífero, né? Então, a gente vê ainda que a ciência está muito longe, né, da aplicabilidade em alguns casos, né? A gente vê esse tipo de coisa. Às vezes alguém vira e fala, não vou mexer com geólogo, não, vou furar aqui e pronto. Né? Às vezes o cara não faz um pré-filtro, né? Um selo sanitário, né? Os aquíferos livres, aí você tem uma alta chance de você ter uma contaminação e ele não põe um selo sanitário. Então, isso dificulta muito. A gente vai ver esses postos todos irregulares também. Os postos que não são cadastrados, às vezes não são outorgados, né? Apesar de alguns terem a sua dispensa de outorga licenciadas, né? Você vê que essa sistematização, esse acúmulo de dispensa de outorgas, um dia pode trazer uma demanda, pode vir uma grande quantidade de água nesse aquífero, né? Que pode prejudicar o fornecimento de água desse sistema, né? E dificuldades geológicas, a gente vai encontrar principalmente a continuidade lateral, né, as anisotropias, os fechamentos de fratura, a coesão rochosa. Né? Então, por isso que a geofísica também ela é muito importante. Né? Você fazer um caminhamento elétrico para você detectar essa continuidade lateral. Né? As anisotropias, né, que a anisotropia a gente fala é aquilo que está diferente, né? Vamos colocar aonde as coisas não são mais homogêneas, elas são heterogêneas. Né? Então, fazer uma sondagem elétrica vertical para poder corrigir essas anisotropias, se conhecer as camadas onde elas estão saturadas em água, né? E também a gente tem o problema de fechamento de fraturas, né? À medida que você avança na profundidade, essas fraturas elas vão fechando e, consequentemente, diminuindo a vazão daquele poço. Né? Então, por isso que eu bati naquele ponto de você fazer uma boa análise estrutural, onde você tentar pegar as melhores aberturas, né, para você ter um maior aproveitamento desse poço, né? E a coesão rochosa, né, que à medida que você avança na profundidade, você tem aí uma compactação de rocha muito maior, né, o que dificulta no avanço da perfuração, né? Pode passar? E como andam os processos de fiscalização, legalização de obras hídricas no estado? Bem, o sistema de outorgas, né, principalmente a gente vai falar aqui de outorgas para poder documentar, né, e gerir essa captação de água, tudo é responsável pela Naturatins na divisão de outorgas, né?
é o órgão do Estado responsável por isso. A gente tem aqui o site com um link, né, para poder acessar a Naturatins, e você fazer a sua outorga prévia, a outorga de regularização, onde você vai colocar as características construtivas do seu poço, e até a outorga do direito de uso, né, com perfil litológico, teste de bombeamento, análise físico-química daquela água, para você poder saber a qualidade dela, se ela é potável ao uso humano, ou a qual finalidade você quer dar para aquela água, né? Pode passar? E é isso, né? Essa foi a apresentação. Agradecer ao evento, né? O canal Perfurador de Sucesso. A gente tem aqui os contatos, né? O telefone e o e-mail da Rocha Geologia, né? A Rocha Geologia atua com geologia, mineração e meio ambiente. Então, a gente atua principalmente nos estados Tocantins, Goiás, Bahia, Piauí, Maranhão, né? Com laudos geológicos, prospecção de água, né? Prospecção mineral, licenciamento ambiental, né? E tudo isso. Queria agradecer, certo? E uma boa noite. Espero que tenha atendido as expectativas. Rafael, tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Parabéns pela apresentação, tá? Obrigado. O Vitor está perguntando o seguinte: queria saber quantos metros é indicado furar independente da vazão quando chegar na fratura com água, tá? Eu não sei qual que é o conhecimento do Vitor, se ele tem conhecimento aí na área com perfuração, né? Mas depende, né? Depende a região, qual aquífero que você vai estar explorando, né? Então, Vitor, seria interessante você colocar aqui para a gente qual que é a região. Pode falar por município, região, que aí fica mais assertiva a resposta. O que você acha? Na geologia muito depende, né? A gente fala que a espacialidade ela vai trazer o método, né, que você vai utilizar. Isso daí, inclusive, Rafael, dentro daquilo que você falou e a pergunta do Vitor, né? Quantos metros, né? Às vezes coloca que as pessoas acham que quanto mais fundo vai furar, ele vai achar mais água, né? Então, o Vitor, até tentando responder um pouco a sua pergunta, associando com o que o Rafael falou aí na geologia, né? Às vezes a perfuração não necessariamente ela tem que ver com profundidades. Então você pode ter um poço com 100 metros ou 150 metros, com vazões que sejam o dobro ou o triplo do que você furar um poço de 300, 400, 500 metros. Vai depender muito da geologia, vai depender muito da locação, e esse é um elemento importante em cima daquilo que o Rafael colocou. Então, se você tiver uma demanda para esse tipo de necessidade de vazão, por exemplo, que você fala, né? A importância de você buscar o Rafael, o auxílio que eles estão lá, para quê? Para ele poder auxiliar. Ele vai identificar a região onde que você está, qual é a geologia que está lá, qual é a estrutural que está lá, e se o risco que você vai ter aprofundando mais o poço, se vai diminuindo a chance de você obter novas fraturas e novas águas, né? Então, essa é a importância de você estar associado à parte técnica e à ciência e não fazer empiricamente. Olha, eu vou furar 100, eu vou furar 200 ou eu vou furar 500 metros, né? Às vezes você só está desperdiçando recurso, né, que você poderia estar utilizando para fazer uma outra locação em algum outro lugar com assistência técnica, né, devidamente qualificada. Exatamente. Já aconteceu um caso, assim, vamos contar um casinho assim, que é interessante, com o cliente do Emerson, que também o contrário já aconteceu, né? O cara começa a furar o poço e ele está com 150 metros, o poço está seco, e ele fala, eu queria fazer uma geofísica para ver como que estava. E às vezes o custo que eu falo, olha, não tem como mudar a locação do poço. Exatamente. Então, o recurso que você teria para gastar com isso daqui, que era o cliente dele, o Emerson colocou isso para ele, falou, olha, a gente já está furando agora, não, eu preciso de um auxílio ou de uma indicação que o geólogo dê. Aí eu fui lá, vi a geologia, eu vi qual que era a gradação que tinha intercalação de rochas, falou, olha, o recurso que você vai gastar comigo nessa geofísica, é melhor você pegar e gastar com o Emerson furando mais 50, 70 metros, dentro do que a geologia ia indicando, para ele otimizar o recurso dele, né? Exatamente. Então, por isso,
de você estar trabalhando sempre associado com uma equipe técnica que dê suporte, tanto para o cliente quanto para o perfurador. Às vezes o próprio perfurador ele acaba gerando ou levando a um erro. O Rafael, tinha uma pergunta aqui para você. Você falou muito do aquífero Urucuia, e ele é muito famoso aqui também, por causa das grandes vazões, dos agronegócios, que eles estão atingindo vazões, que nem você disse aí, de 500 metros cúbicos por hora, 400 metros cúbicos por hora. E a grande preocupação desse aquífero seria a preservação dele, não só em termos de vazão, que isso daqui é só através da gestão dos recursos que eu vou conseguir fazer, mas também como preservar a qualidade dele, que é a grande preocupação, por ele ser um aquífero livre, né? Em grande parte, pelo que você disse, né? Ele é um aquífero livre. Então, às vezes, mesmo você criando e você trabalhando com uma geologia apropriada ou com um projeto apropriado de proteção sanitária, quais são os riscos que eu tenho do agronegócio através do defensivo agrícola, que é o grande problema, é o grande precursor dessas contaminações? Meu aquífero livre, ele vai estar exposto toda essa formação para esse defensivo. Como que é nessa região essas proteções sanitárias? Existe um mínimo recomendável, pelo menos? Existe algum estudo que fale que já existe uma contaminação vertical ou que já atingiu o aquífero, para poder orientar quem está escutando a gente, e a gente que quer conhecer um pouco? Então, o aquífero Urucuia, né, como você disse, o aquífero livre, ele está suscetível a essas contaminações, né? Uma grande demanda, né, que inclusive eu estive participando dela, da questão da preocupação com esse aquífero. A gente tem muitos poços perfurados, né? A gente tem muitos poços perfurados no sistema Urucuia. Então, um poço de alta vazão, muita gente, inclusive, às vezes, a maior preocupação, principalmente das comunidades, dos órgãos gestores da água, não estava tão ligado aos defensivos agrícolas, está ligado simplesmente à explotação, né, da água. Muita gente estava... o aquífero Urucuia hoje, a maior parte dele é residida no estado da Bahia, né, aqui fugindo um pouco do Tocantins, no estado da Bahia. A norma no estado da Bahia prevê 2.500 metros de distância entre poços de alta vazão no estado. Mas, recentemente, um grupo de pesquisadores, né, juntamente com a UFV, a Universidade de Nebraska, financiado pela Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia, promoveram um estudo, né, um estudo muito categórico, com profissionais já de muita experiência, muito qualificados, né, da hidrogeologia, para poder ver se essa norma pode ser refeita, né? Porque às vezes você tem o sistema Urucuia, ele é considerado homogêneo de forma geral, ele é isotrópico, né? E definido como livre, mas ele tem sim as suas irregularidades, onde ele é semi-confinado, onde você tem variações laterais e que permitem, né? Durante esses estudos, eu participei desses estudos, fazendo o processamento dos dados de teste de bombeamento, né, de aquífero. A gente tem regiões onde se pode aproximar essa perfuração de poço, e em regiões onde você fala, 2.500 metros aqui, eu estou dentro da norma, vou perfurar, né? Às vezes ali, até naquela região, não se pode perfurar pro aquífero, né, ligado à vazão, ali também não, mesmo respeitando a norma, não é o ideal, teria que ser um espaçamento maior ainda, né? Então, hoje, para o sistema Urucuia, a maior preocupação vem sendo a vazão explotada, né? Ele é um aquífero livre, então ele tem também influência nas águas superficiais, né? Então isso já teve conflitos entre comunidades, né? Principalmente com comunidades urbanas com o setor rural, né? Povoados com o setor rural, por conta dessas altas vazões explotadas, né? Que já teve alguma interferência. Muitas pessoas alegaram que era interferência da vazão explotada pelo agronegócio, né? E o estudo, ele mostrou, né? Ele foi divulgado, inclusive, eu acho que já foi divulgado, chama Estudo do Potencial Hídrico do Sistema Urucuia, né? Ele foi financiado pela IBA, né? Inclusive, não sei se você conhece o Gerson, da UFRJ, né?
ele liderou essa equipe, né, que fez esse estudo. Então, hoje, para o sistema Urucuia, a maior preocupação está sendo com a vazão, né? E quanto aos agrotóxicos, também é necessário o perfurador se atentar ao selo sanitário, né? A gente não tem ainda assim uma norma de quanto, né, de selo sanitário vai ser usado, né, dessa profundidade. Mas isso daí é um caso que precisa ser estudado caso a caso, poço a poço, né, para a gente ter uma maior segurança. Vendo dentro, esse caso a caso que você acaba colocando sobre a proteção sanitária, no mínimo é colocado 20 metros, pelo menos, não, Rafael? Cerca de 20, com certeza. 20, com certeza. Tem a variação de 20 a 30 metros. Ok. A pergunta do Benjamin. O Benjamin Novaes, ele é um geólogo, ex-aluno nosso também, participou do curso lá de perfuradores, né? Ele está parabenizando você aí pela exposição. Muito obrigado, Benjamin. A estratigrafia espinha do peixe da formação Urucuia equivale com que formação lá na bacia do Recôncavo? Putz, Benjamin, agora você me pegou, cara. Lá pro lado do Recôncavo, eu não, né, eu me concentrei mais aqui na região oeste. A do Recôncavo eu não tenho muito conhecimento para poder falar, nunca atuei lá, né? E nunca fiz um estudo geológico regional, né, da bacia do Recôncavo. Então eu vou ficar devendo essa aí para você. Maravilha. Até para quem não sabe, ele está buscando correlações laterais. Correlação lateral. Lateral. Então, quando a pessoa fala assim, o Urucuia, ele tem altas vazões, ele está lá no oeste da Bahia. Aí se eu estiver lá no leste, que é uma do Recôncavo, como que ele vai estar? Será que eu tenho correlação? Então, ele está buscando essas e às vezes tem nomes diferenciados, mas eles têm a gênese similar, né? Isso, a geologia utiliza muito desse recurso, né, da correlação, né? Então, a gente usa de, por exemplo, uma outra formação que teve as mesmas características genéticas, né, de quando ela surgiu, para poder correlacionar e ver se tem algo similar, né, naquela região que você está trabalhando, né? Por isso a importância de poder consultar poços, né, principalmente no portal do Ciagas, para você poder ter a maior quantidade de informações a respeito daquelas formações geológicas, né? Maravilha. Deixa até perguntar, você falou outra coisa, aí eu estou puxando da parte da geologia mesmo, né? Da grande parte do cristalino que tem no estado, né? Uhum. E a importância de você fazer um estudo geofísico, que nem você colocou, né? Nessa área cristalina, onde que as probabilidades que você tem para atingir uma vazão ou para ter água mesmo, elas são maiores. Então, tanto o cliente quanto o perfurador, quanto mais balizado ele tiver com uma equipe técnica, menor o risco. Então, e esses estudos eles vão ajudar a fazer uma minimização de risco, né? Exatamente. Os estudos que você falou, principalmente, essas zonas são muito mapeadas, que são zonas de cisalhamento, né? Isso, são zonas que têm esses esforços, e essas zonas de cisalhamento, geralmente, são zonas que eles acabam até criando uma recristalização e fechando. Fechando fraturas. Vocês têm também mapeado, aqui em São Paulo a gente vê muito disso, né? De zonas de cisalhamentos, NE, por exemplo. Aqui em São Paulo tem muito isso, a direção NE, que são essas zonas preferenciais, e as NW, geralmente, elas são reflexos dessas zonas, que são as áreas preferenciais para a gente executar esse estudo, né? Sim. Por aí vocês acabam mapeando também. Essas direções, elas obedecem alguma tendência também nessa linha? Sim. Quando você tem, por exemplo, você tem que analisar se houve sobreposição tectônica, né? Que a gente chama aqui no estado do Tocantins, a gente está na província do Tocantins, a gente teve o último evento tectônico, né? Que a gente chama de colisão de blocos, né? Ele gerou várias deformações, né? E às vezes você tem reativação de falhas, né? Então você pode às vezes ter falhas antigas e fraturas antigas já preenchidas, e você tem a abertura de novas fraturas, né, que podem ser hospedeiras de água, né?
Então, aqui no Tocantins, a gente procura, assim, no sistema cristalino, fazer bem esse mapeamento estrutural, né? A gente começa a balizar já com trabalhos anteriores, né, feitos na região, e aí depois a gente vai a campo, faz a fotointerpretação, né, vê o sistema de drenagem, né, daquela região, vê como que ele está organizado, vê se rios estão encaixados, né, nesses sistemas de fraturas, né, para a gente poder ter os melhores alvos, né, para se poder depois fazer a geofísica, fazer com que a geofísica ela não corra no sentido da fratura, e sim ortogonal a ela, para a gente poder cruzar e poder pegar ela, né, e poder determinar ali o melhor local para poder fazer a perfuração. Eu até queria enfatizar isso que o Rafael está colocando, a importância, de novo, de você ter uma equipe técnica, tanto auxiliando o perfurador, quanto o próprio cliente, né, pela execução desse estudo. Porque numa zona de cristalino, se eu tiver, quanto mais eu conhecer a geologia, eu juntar essa geologia, vamos lá, da geologia, da parte litológica dela, e saber qual o posicionamento que eu estou estratigráfico. Quanto mais eu conhecer a estrutural, falar, basta só eu conhecer a geologia? Não, eu preciso conhecer a geologia, eu preciso conhecer a estrutural. Exatamente. Eu vou juntar a geologia com a estrutural para criar um zoom. Qual é o zoom? Aonde que vai ser executada a geofísica. Exatamente. E depois, estava falando até antes de começar a live, quando você vai fazer a geofísica é uma ferramenta de investigação. E não é qualquer geofísica que você faça que vai dar o mesmo resultado. Então, através da geologia, através da estrutural, através da ferramenta de geofísica adequada, você junta todos esses elementos e você vai fazer o estudo geológico geofísico, que vai dar para o cliente e para o perfurador a minimização de risco dele furar um poço seco. Tem risco ainda? Tem risco. Tem risco. Ele vai minimizar e muito. Lorenzo, você falando aí, porque o sistema cristalino, a gente tem que enfatizar que ele é o mais heterogêneo, ele é o mais bagunçado, né, entre esses sistemas aquíferos. Então, às vezes, você tem, por exemplo, tem um poço perfurado ali onde se reconheceu, tem uma boa vazão. Pô, daqui 20 metros, né, se eu furar 20 metros aqui no sentido dele, pô, provavelmente eu também vou pegar a mesma vazão ou o mesmo, como se diz, a mesma quantidade de água que eu quero. Vai ser um poço assertivo, né? Não, às vezes uma distância de pequenas dezenas de metros, um sistema cristalino, né, por ele ser tão heterogêneo, ele pode te dar um poço seco, um poço que não atenda a sua vazão, né? Se você não fizer uma análise estrutural bem feita, porque aquela fissura, né, onde aquele poço está captando a água, ela pode ter deslocado, você pode ter perdido aquela fratura, né? Você tem, por exemplo, eu estou furando aqui, você vai a campo, você reconhece essas fraturas, elas têm um mergulho muito acentuado. Pô, mergulhos muito acentuados não são tão ideais assim, às vezes é o que você tem, e às vezes ele atende bem a sua demanda. Mas quanto mais raso for o mergulho daquela fratura, mais camadas de fratura, né, vamos dizer assim, camadas, você atravessa. Então, se você precisa do empreendimento de maiores vazões, se você conseguir definir em campo, já através de uma fotointerpretação, de uma geologia regional bem feita, de uma quantidade de base de dados adequada, você consegue atravessar a maior quantidade de fraturas e você consegue pegar a quantidade de água necessária que você quer, né? Do mesmo jeito que você pegou num poço anterior que deu uma boa, se você não fizer essa análise estrutural, próximo a ele você pode pegar um poço que a gente considera seco ou que ele não atende à necessidade que o cliente quer. Ô, Rafael, quer ver um exemplo disso que você está falando aqui? Eu tive uma empresa, uma filial lá na região de Socorro. Eu atuava na região de Bragança Paulista, toda aquela região lá, entendeu? Inclusive o Lourenço acompanhou muitas obras lá. O Vitor entrou agora há pouco aqui e perguntou o que ele ia encontrar, que profundidade ele ia encontrar água lá. E Bragança Paulista aqui no nosso litoral, né, na nossa praia, né? Vamos falar assim, nós estamos aqui, a gente conhece muito bem. E o Lourenço, é o seu quintal. É o seu quintal. É o nosso quintal, exatamente. Então, não estamos falando de Tocantins, gente. Estamos falando de uma cidade aqui, no estado de São Paulo, próximo a São Paulo, Atibaia, aquela região ali, que tem muito a ver o que vocês estão falando.
Bragança Paulista, dependendo do lugar onde você vai perfurar 300 metros seco, entendeu? E aí, quando você tem assessoria de um geólogo que conhece a região, que é o caso do Lourenço, conhece muito aquela região ali, entendeu? Ele já fala para o cliente o seguinte, olha, estatisticamente aqui nessa região aqui, provavelmente vai ser difícil encontrar água aqui. Então, assim, não perfure o poço sem fazer um mapeamento. Exatamente. Entendeu? E aí o que você falou, qual que é o índice de fratura? Ou seja, se eu pego um poço que já não encontro fratura nenhuma logo de cara, eu vou aventurar para 200, 300, 400 metros, né, Lourenço? Então, você até me deu um exemplo esses dias de Bragança Paulista, que tem uma região que é uma realidade e tem uma outra. Como que é a situação lá? É que lá em Bragança tem um granito intrusivo, né? Pós-tectônico, inclusive. E esse granito, inclusive, ele é conhecido, muita gente vai conhecer o granito Bragança de quando foi isso, talvez os pais, que hoje o que está muito mais baixo, não tem tanto volume, que é o famoso granito Bragança, que é aquele vermelhado bem homogêneo, quase sem deformação. Por quê? Porque ele era um granito pós-tectônico, vermelhado, e se fazia muito, eles extraíam e faziam muitas pias, se fazia muito disso. Hoje eles estão atrás até de gneiss, que são aqueles deformados. Então, se você mapear esse daqui, você vai ver qual é a cota dele, né? Então, ou você vai pegar ele passando esse granito, que você não vai ter nada, ou você fura poço de 100, 200, 300 metros dentro desse granito, ou dentro da caracterização geológica durante a perfuração, você consegue identificar muito bem ele, e só atravessando ele você aumenta a probabilidade de pegar um sistema de fraturas. Né? Lá, só se furava poços secos. A gente, através do estudo desse daqui, de geofísica, e identificando aonde que a gente estaria ultrapassando esse granito, conseguimos um poço de 12 mil litros, por exemplo, onde que não se fala de poço de 5, de 3 metros cúbicos, são poços tops lá, né? Aí você fala de 12, eu falo que é uma mosca branca com uma pinta rosa aqui na... É bonitinho, fica bonitinho. Não, Só que para fazer isso você precisa estar mapeado e balizado por dados, né? Exatamente. Quando eu expus aqui, por exemplo, as vazões no sistema fraturado, o cristalino, a gente tinha ali baixas vazões, 5.5, 3, mas isso é uma média. Você tem a depender do seu sistema de fraturas que você consegue mapear. Se você conseguir mapear uma área com muitas fraturas, com fraturas interconectadas, né, você pode atingir poços aí de 40 metros cúbicos, né, com 40 mil litros por hora, tranquilamente, né? E, consequentemente, você pega aí coisas aí que não dá praticamente nenhum, praticamente um poço seco, né? Então, você tem essas variações, né? Mas é isso aí, Lourenço. Eu acredito que a gente conseguiu amarrar para o perfurador, né? Na verdade, eu sei que tem vários geólogos, eu quero agradecer a presença, mas assim, para o perfurador entender que a parceria entre geólogo e perfurador é fundamental. Porque assim, o pessoal às vezes me pergunta, Rafael Emerson, radiestesia ou geofísica? Eu paro, entendeu? Olho para o lado assim, né, para ver, porque se tiver algum geólogo eu vou levar pancada. Se tiver um monte de perfurador, não pode nem falar em geofísica. Então assim, poxa, vamos abrir a cabeça, exatamente, né, e entender que existe vários estudos e existe formas de você minimizar o risco do cliente. E às vezes você pode ser cobrado como um antiprofissional por não ter dado o caminho das pedras para ele. Talvez até você não tenha o resultado como você espera, como o cliente gostaria, né? Que nem, por exemplo, esse que o Lourenço falou aqui, achar um poço de 12 mil litros em Bragança Paulista, cansei de perfurar poço lá com, né, 1,5 metro cúbico, ou seja, então é importante para o perfurador se aproximar desses conceitos técnicos que a gente está falando aqui, o que é fratura, né? O que é uma zona de fraqueza, como que você vai encaixar, como que você vai usar, que nem você estava falando, poxa, eu antes de fazer um mapeamento, eu entendi qual que é a geologia. Poxa, eu vi onde que tem, né? Eu vi onde que tem um indicador ali, né?
ou seja, para pensar um pouco, é a mesma coisa, às vezes o pessoal fala assim para mim, Emerson, vamos fazer uma radiestesia aqui na bacia do Vale do Paraíba, que só tem água no sedimento, entendeu? Eu falo, não, para aí, vamos estudar, vamos entender a geologia, o que ela está falando, nós estamos numa bacia sedimentar, entendeu? Exatamente. Se o senhor quiser fazer uma radiestesia, quiser fazer uma geofísica, não tem problema nenhum, mas primeiro vamos ver qual que é a informação, o que é a informação, o histórico da região está dizendo para a gente, né? Você citou aqui vários aquíferos aqui, abundantes, 200, 300 mil litros, não é verdade? Então, seja... podem atingir essas vazões, né? Então, olha que importante, poxa, o Irabson estava fazendo uma explanação aqui do Ceará, né, e ele mostrou, poxa, é terrível, a geologia do Ceará é bem complicada para quem precisa de muita água, né? Agora, hoje você chegou aqui e jogou água na gente aqui, né? Com força, você inundou a gente aqui, cara. Principalmente ali no sistema Urucuia, a água, ela consegue essas vazões e atende muita gente. Mas esse é o objetivo dessas 27 GR lá que nós estamos querendo fazer, que é mostrar para as pessoas, para o geólogo, para o perfurador, a diversidade que a gente tem. A gente está falando de estado e aí você já tem uma grande diversidade. Quando você colocar como o Brasil, essa diversidade é muito grande e vai se aprofundando cada vez mais essa necessidade, esse risco. Vou contar um casezinho aqui rapidinho, Emerson. Você pode contar. Sobre essa a importância de você balizar. Às vezes, quando você vai fazer um trabalho e você poder balizar essa empresa. Existia uma empresa que uma vez, não posso citar nomes, é lógico, mas ela estava fazendo um estudo onde que ele queria furar um poço. E na época ele chegou e falou assim, olha, eu quero furar um poço aqui, ó. E aí, aquele negócio pelo feeling que a gente tem, era uma empresa na área da alimentação, onde que a água era uma matéria-prima. Pergunta crucial. Se você simplesmente dá um orçamento para ele, você vai lá e fura o poço. Você está preocupado em vender o poço. A minha pergunta foi, sabendo que para você a água é uma matéria-prima, quanto de água que você precisa? Eu imagino que você precisa de bastante água e de qualidade. Ele disse sim, mas por quê? Eu falei para ele, porque nesse local você não tem nem quantidade e nem qualidade de água apropriada para a demanda e para as suas necessidades. Ele falou, como assim? Eu falei, olha, aqui não tem. Agora, se você quiser furar um poço, você tem que saber do risco que você vai furar. Ele falou, olha, eu já furei 13 poços. Ele tinha furado no estado de São Paulo. O que ele fazia? Ele chegava numa área, ele contratava com o dono do terreno e fazia um contrato. Olha, eu vou furar um poço, se der água eu compro o terreno, senão você fica com o poço. Ele tinha furado 13 áreas e não tinha atendido nem a demanda, nem a qualidade de água que ele precisava. Aí eu falei para ele, olha, vamos fazer assim, não é por aí o caminho. Eu vou fazer um estudo para você dentro das áreas que atendem essa demanda que você precisa e a qualidade de água que você necessita. Aí eu fiz o estudo para ele, de locação dentro do estado. E dentro disso daqui eu posicionei para ele. Ele, com base nesse estudo, ele fez um estudo estratégico dentro da empresa, aonde que ele iria montar a fábrica. Exatamente. Base nisso, ele foi lá e montou a fábrica, e ele chegou e falou assim, olha, aqui, nessa área que eu dei as possibilidades, não dei uma área, eu dei várias áreas para ele, aonde que ele poderia ver. Aí, dentro dessas áreas estratégicas, ele chegou e falou aqui, olha, dentro dessa área, qual a probabilidade de eu furar um poço com 30 metros cúbicos por hora? Eu falei, olha, dentro dessa área, dá para furar um poço de 60 metros cúbicos por hora. Sendo que, dentro da geologia e do fator K que a gente conhece, né? A probabilidade que eu já sabia da geologia era de 100 metros cúbicos por hora. Né? Atendia, fizemos o projeto, atendeu com 100 metros cúbicos por hora, ele fez o segundo, ele ia montar uma unidade da fábrica e ele levou o complexo inteiro
de toda a fábrica que ele tinha outras filiais, porque atendeu a demanda dele, atendeu muito mais. Exatamente. E na época, mesmo assim, estrategicamente, aí conversando com ele, falou: olha, quem tem um, não tem nenhum, porque se estourar esse imposto, você perde toda a sua matéria-prima. Dentro da área dele, a gente fez uma segunda locação e ele comprou 2 poços tops com vazões de 100 metros cúbicos, atendendo a demanda, e ele está lá até hoje tocando. Mas, olha só, se a gente for pensar, estrategicamente, para ele, qual foi a validade de ter feito um estudo para ele poder levar a fábrica? E aí, se você for pensar economicamente, qual que é o ganho que essa cidade teve? Porque não foi só de locação, foi de cidade. Sim. Qual que é o ganho que essa cidade teve levando uma fábrica de grande porte com essa demanda? Emprego. E qual é a perda que o outro teve? E qual que é o valor imobiliário que isso daí poderia estar inserido dentro desse processo? Então, quer dizer, os números aí são meio incalculáveis, né? Tudo influencia, né? Você tem fatores. Por isso que tem um ditado, né, meu? Você quer ir longe, você quer ir rápido, né? Vai sozinho, mas se você quer ir longe, entendeu? Vai acompanhado, né? Verdade. Agora, se você quer ir rápido, vai sozinho. Então, se você tem a consultoria de um geólogo, né? Mesmo que você fale assim, poxa, era exatamente o que eu estava esperando. Poxa, peça ajuda para um geólogo, peça uma ajuda técnica, porque você estando acompanhado tecnicamente, você não ficará numa saia justa se tudo der errado, né? Poxa, vou fazer um poço de grande vazão, que nem você falou que tem experiência, né? Poxa, faço poços de alta vazão, acompanho, tô testando tudo tal. Imagino que o agricultor, esses grandes produtores aí, eles acompanham, eles contratam vocês lá, o Jalho, né, a equipe de vocês, justamente para ter essa certeza de que tudo vai iniciar um projeto e no término você vai ter o que estava esperando, né? Exatamente. Ou seja, né? Aí vem o Iago, vem o Irabs, todo esse pessoal que sustenta esses projetos, que acompanha a obra, que consegue fazer um relatório, que aí, com base nesse relatório, vai para o Ciagas da maneira correta. Exatamente. Então, gente, todo mundo ganha. O que o Lourenço acabou de falar aqui agora, que essa formatação, né, entre o geólogo e o perfurador, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. E no final o cliente ganha também. Exatamente. Agora, o que acontece? O cliente que ele tem essa informação, que ele pode estar correndo um risco enorme, né? Quando ele simplesmente... Gente, eu não estou criticando, de certa forma, o perfurador. Pelo contrário, eu estou dizendo que ele corre muito risco por não ter essa assessoria. Entendeu? Sim. Porque você imagina o seguinte, a gente que às vezes acaba participando de projetos grandes, de fontes de água mineral, por exemplo, o cliente, ele não me contrata sem uma consultoria de um geólogo. Entendeu? E eu também, como perfurador, fico muito mais tranquilo se eu estou compartilhando todas as decisões. Olha, Lourenço, vou fazer a cimentação, eu vou fazer a descida do tubo sanitário, vem aqui, por favor, confere, vou fazer a injeção de cimento, ó, tá vendo a cura do cimento? Ó, agora, Lourenço, é o seguinte, vou começar aqui na rocha, olha aqui, ó, tá vendo a rocha? É possível a gente dar sequência aqui nessa rocha e o cravamento vai ficar abaixo dessas fraturas aqui. E aí ele fala, Emerson, ó, toca aí que eu vou fazer um relatório para o cliente. Então, aí que eu falo, o Rafael, inclusive até deixei um QR Code aqui, ok, gente? Por quê? Nós estamos na semana que a gente está abrindo a 7ª turma do Método Perfurador de Sucesso. Então, se você, por exemplo, mesmo que você não trabalha na perfuração, trabalha com consultoria, quer saber um pouco mais sobre projetos de perfuração, entendeu? Eu e o Lourenço, a gente tem uma escola online que mostra o passo a passo de tudo isso que a gente está falando, entendeu? Inclusive tem alunos aqui, Benjamin, passou pelo, você vê, geólogo experiente, né, de petróleo, né, participou do método. Então, gente, conhecimento, ele é fundamental para que você tenha resultado nos seus negócios, principalmente ter uma consultoria como a empresa de vocês.
Rafael, vocês estão de parabéns, gostei muito da apresentação. Muito obrigado. Entendeu? Toda a sua equipe aí vai participar do projeto nosso aqui, eu estou muito feliz com isso, por vocês terem acolhido aí o projeto, né? Que é isso. E agradeço o Jales, a Jamile, o pessoal todo aí por ter acreditado aí na nossa parceria. Certo, eu também queria fazer um agradecimento, agradecer vocês, né, você e o Lorenzo, né, por ter dado a oportunidade de a gente poder aqui trazer a nossa ciência para mais perto, né, da sociedade, né, e a gente estuda para isso, né, a gente para poder trazer um retorno benéfico para a sociedade que a gente está, né, então agradecer também ao Jales e à Thaís, também em nome da Rocha de Geologia, né, e ao público que está aí, que acompanhou a gente aqui, falar um pouquinho sobre perfuração, né? Obrigado a todo mundo. Legal. Alguma consideração, Lourenço? Isso aí, só parabenizar o Rafael. Foi uma excelente apresentação, focada e colocada dentro das demandas que os nossos ouvintes querem, né? Exatamente. Quer falar da geologia básica, da hidrogeologia básica e das dificuldades. Parabéns, foi muito bom. Obrigado. E obrigado pela parceria e colaboração. Então tá bom. Gente, lembrando novamente aqui, muito obrigado, Rafael. Lembrando aqui novamente que essa semana, tá? Inclusive hoje a gente tem aqui um bônus incrível para quem entrar no QR Code, aí tem um desconto de R$400 para vocês hoje, um presentaço aí, tá ok? E um treinamento junto, quem adquiriu o nosso treinamento do método, tem aí também dominando as propostas, porque assim, você começa a trabalhar com perfuração, não sabe o que é custo, como que você vai fazer a precificação, modelo de contrato, tem tudo, tá ok? Então, presente para vocês hoje aí, esse é o nosso propósito, vim aqui, tá ok? Compartilhar com vocês a geologia, conhecimento, trazer pessoas de referência dentro do cenário nacional aí, que trabalha com hidrogeologia, geologia. Pelo contrário, nós estamos fazendo até um plus, né, Lourenço? Porque o geólogo que vem falar de geologia, ele arrasa também na parte técnica, porque ele é do campo de batalha, ele trabalha com perfuração, ele abre o caminho, a picada para o perfurador, tá? Então, gente, tudo isso que a gente está fazendo aqui é justamente para você que é perfurador, que está aí, ou você que é cliente, tá? Procura essa consultoria, tá ok? Procura, porque vai te dar mais clareza nas tomadas de decisões. A maior pergunta que eu e Lourenço tem hoje no dia a dia é o seguinte: olha, perfurei 300 metros, e agora? Meu, não é agora. Tinha que ter sido antes essa pergunta aqui. Ó, é o seguinte, senhor vai perfurar um poço de 300 metros, mas até 100 metros nós iremos lhe dar um parecer. Se chegar com 200 não encontrou água, a gente vai criar um outro plano aqui. Ou seja, agora chegar com 300 metros e descobrir que 100 metros de distância era o melhor ponto, entendeu? Então, assim, infelizmente, isso é uma tragédia, a gente já viu isso várias vezes, né, Lourenço? Isso a gente, na verdade, é o dia a dia nosso, né? A gente está aqui porque a gente tem experiência nisso, né? Do campo de batalha, que nem o Rafael aí abrindo picada aí para mostrar onde que é os poços, né? E é difícil pegar esses geólogos, hein, Lourenço? Porque os caras só não saem do meio do mato, meu. Entendeu? Então, muito obrigado aí pela participação. Gente, quero agradecer também nossos patrocinadores aí, tá ok? O Gustavo vai colocar aqui pra gente... Ó, você que trabalha com geologia, quer entender como que você vai avançar na perfuração, porque tudo que a gente está falando aqui sobre geologia, você tem que ter clareza da geologia para poder comprar a broca, entendeu? Aí você às vezes compra a broca errada porque não entende da geologia, entendeu? Então procura o Fenile Brocas, o pai dele, o seu José Fenile, já trabalhou muito tempo com perfuração, então assim, não é só um vendedor de broca que eu estou falando para vocês aqui. Como eu estou dizendo, eu e Lourenço, a gente estudou muito as pessoas com quem a gente está trazendo aqui para contribuir com vocês informação aqui, tá ok? Então, muito melhor do que você comprar uma broca é você ter uma consultoria. Então, liga, tá o telefone aqui, você tem um bônus de R$1.000 para brocas abaixo de 9,7/8 e R$2.000 para brocas acima de 12,1/4, tá ok? Bom, vou falar também aqui da Sampla, que para quem trabalha principalmente com projetos de qualidade, que não quer ficar colocando lá alguma coisa assim, sabe, só para o cliente
achar que tem água, mas e que não vai ter durabilidade, conheça melhor essa tecnologia. Não falo nem mangueira, tecnologia, tá? São mangueiras flexíveis, fácil de ser instalado. E falando nisso, quinta-feira, né, Lourenço? Nós vamos fazer uma apresentação técnica de como usar esses equipamentos que a gente está mostrando aqui, tá, gente? Então, vocês são nossos convidados aí, tá ok? Fica de olho, tem os contatos aqui da Sampla, tá? É uma novidade muito bacana no mercado aí. E Emar, vou falar da Emar também. Inclusive, eu estava conversando hoje com o engenheiro da Emar Júnior, e ele estava me dizendo o seguinte: Emerson, toma cuidado, tá? Toma cuidado, fala para os teus alunos aí, porque tubo de PVC, ele tem norma. Tem norma. Você imagina o seguinte, Lourenço, o perfurador foi, perfurou o poço e, por acaso, rompeu o revestimento. Aí o dono, o cliente que pagou por aquele serviço, que não é barato, vai falar assim: perfurador, deixa eu dar uma olhada no tubo aí, ou um perito, né, que a gente conhece vários peritos. Vai chegar lá, vai ver que o tubo não é normatizado. Gente, deu ruim. Né, Lourenço? Então é isso aí, gente. Vocês estão vendo quantos detalhes aí que a gente, graças a Deus, consegue passar para vocês aqui antes que vocês caiam numa enrascada. Então é para isso que a gente está aqui. Beleza, Lourenço? Fechou? Fechou. Até quinta? Até quinta-feira aí. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus aí. Agradeço a todo o pessoal que esteve aqui hoje, todo o pessoal que prestigiou, entendeu? Torcida organizada do Rafael e todos aí. Muito obrigado, gente. Valeu.